E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui em mais um episódio do Pod Prof. E eu estou muito feliz com esse episódio. Você sabe que aqui você pode tudo, você pode questionar, você pode criticar, você pode sugerir. A única coisa que você não pode é deixar esse episódio, deixar eu aqui sozinho. Então fica comigo. Hoje eu tenho um convidado super especial, mas eu vou apresentar depois que tocar a vinheta. Então toca a vinheta. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a presença ilustre, uma grande inspiração para todos nós educadores, professor Geraldo Peçanha. Professor, muito obrigado por sua presença aqui, eu estou muito feliz, de tê-lo aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Fernando, e você usa a palavra inspiração, e nós somos inspirações, um para o outro, então acho que isso que vale muito a pena, então vamos inspirar mais. Vamos em busca, porque educar é um ato de inspirar também, Também, além de persistir com delicadeza, é um ato de inspiração. Legal. Sim. Professor, eu começo de uma maneira muito respeitosa, fazendo uma brincadeira com aquele ditado popular que diz assim: quem é você na fila do pão? E com muito respeito eu te pergunto, quem é você no mundo da educação? Eu sou um garoto da zona rural que resolvi brincar de educação. E, às vezes, esse garoto mesmo da zona rural, ele fala muito mais alto. Hoje eu não me envergonho, Fernando? Hoje eu tenho condição de falar sobre isso, da minha origem, ou seja, da minha ancestralidade, sem o desconforto. Mas por muitos anos essa foi justamente a parte mais difícil, porque eu vivi até os 21 anos de idade na lavoura, na fazenda. E quando eu saí da lavoura, da fazenda, eu não tinha vocabulário da cidade. Eu não percebia o urbano, nem na fala, nem no olhar, nem nas considerações. E eu saí da zona rural e entrei na cidade de Curitiba. Então, lá nos anos 90, Curitiba era a cidade modelo, a cidade de primeiro mundo, a cidade do biarticulado. E eu cheguei em Curitiba para trabalhar na rede privada, ou seja, na classe média. Uhum. Então, eu tinha saído da zona rural, ido para uma universidade e vim para Curitiba para trabalhar na rede privada. E essa é a parte mais impactante da minha trajetória, porque eu criei uma personagem, A gente hoje sabe que o nome disso é performance. Eu criei uma performance para eu começar no magistério e me manter no magistério, porque eu era um menino rural, a minha percepção era rural, a minha família, o meu vocabulário, a minha tonalidade de voz era tudo da zona rural. E eu tinha que trabalhar na zona urbana com a classe média. Além disso, eu cheguei em Curitiba para trabalhar com criança, sendo homem. Se hoje já é complicado, nos anos 90 era mais difícil ainda. Então, por muitos anos, eu era assim o que a gente chama de simulação. O Agamben, inclusive, fala muito sobre simulação. É um teórico, vamos pensar assim, um filósofo, um pensador. Sim. E ele fala muito sobre essa condição humana que a gente tem de simular para se adaptar e, de alguma maneira, fazer esse jogo da sobrevivência, Depois de algum tempo, eu fui me adaptando, fui também me aceitando, estou sendo absolutamente honesto em relação a isso. E hoje eu falo da zona rural, falo da minha mãe, falo da fazenda, falo do meu trabalho como algo que representa a minha existência. Mas nem sempre foi assim. Nossa, que incrível. Porque quando a gente está falando de conhecimento, de estudar, de conhecer e de ensinar, a gente está falando muito sobre autoconhecimento. Sim. Principalmente na sala de aula, Sim. Quando eu estou ensinando, eu estou falando mais sobre quem eu sou, com as minhas atitudes, do que realmente quem eu quero passar a ser. E eu acho que todo ser humano passa por isso dentro da sua vida, Isso é muito milenar. Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Sim, exatamente. E como que foi essa transição? Então, agora eu preciso ser o Geraldo. Então, eu acho que assim, a gente sempre pensa que existe uma coisa no Oriente muito certa em relação a isso, que a procura já é o encontro. É uma coisa que leva a gente a pensar, Isso é muito forte. Como se, por exemplo, eu vou viajar para São Paulo. A gente diz uma coisa simples, eu vou viajar para São Paulo.
mas a tomada de decisão já é o início da viagem. Só que a gente não corta ali, né? É como se fosse um filme, um cinema, uma fita que eu corto do ponto onde eu quero. Então, assim, a minha viagem para São Paulo é o aeroporto, ou às vezes já a estadia em São Paulo. Mas a tomada de decisão, ela já é o início da viagem, né? Porque a consciência, a escolha faz o princípio, o ponto zero da existência ali. Então, eu não consigo saber exatamente onde houve o ponto de virada. Mas eu sei que o nome dele é dor, e por mais difícil que seja falar sobre isso, porque eu já fui um professor, cujo mantenedor, né, a gente usa o nome de mantenedor, o dono da instituição me pediu para sair do palco porque eu estava sem meia. Então, assim, eu fui dar uma palestra num grande teatro para uma grande universidade, e aí a pessoa que era lá o mantenedor estava na primeira fileira, e naquela noite eu tinha um sapato sem meia. Aquilo incomodou tanto a pessoa que ele me mandou um recado, e o recado chegou até mim, eu saí do palco, alguém me emprestou uma meia e eu voltei para o palco. Agora veja, como é que uma pessoa que está diante de 2.100 pessoas, né, que é a capacidade do teatro que eu estou falando, como é que você sai de um palco humilhado, né, porque a cena, né, da humilhação, né, não é vista por ninguém, só é sentida por mim. Mas alguém também se oferece em compaixão e misericórdia, que a pessoa tirou a meia e me deu, e eu voltei para o palco simplesmente como se nada tivesse acontecido para o público. Mas dentro de mim eu sabia que naquele momento o meu saber era secundário em relação ao sapato que eu não tinha meia. Então essa é uma das situações, como tantas outras que todos os professores têm, como, por exemplo, a cariação pedagógica. Eu chamo de acariação porque quantas vezes eu fui chamado na sala do diretor e a mãe estava dizendo uma coisa e o diretor perguntava assim para a criança e para a mãe, mas isso é tal coisa assim. Então, assim, a palavra do professor não queria dizer nada. Valor. A criança tinha dito alguma coisa em casa, a mãe tinha acreditado, você estava ali para ser humilhado, mas você precisava do emprego. Então, essas histórias todas, elas vão compondo uma espécie de via crucis mesmo. E como qualquer via crucis, o final obrigatoriamente vai ser a ressurreição. Então, nossa, eu fui, profundo isso. sim, eu fui retirado de palco porque não estava vestido adequadamente, eu fui impedido de assumir algumas coisas porque não compunha aquele rol, né? Assim, eu sou homem na educação infantil, então como é que eu entrava num berçário sem a desconfiança de que eu ia abusar ou ia fazer aquilo que outros não fariam? Então, o tempo todo, eu fiquei muitos anos na educação infantil, nos anos iniciais, sempre havia um olhar de desconfiança. E esse olhar de desconfiança me obrigava a ser muito maior e apresentar muito mais para dar conta daquilo que as pessoas não precisavam fazer. Então, pensa, a cobrança que tinha sobre mim não era só pedagógica, são todas aquelas cobranças ligadas ao preconceito, ao fundamentalismo, a essas exigências esdrúxulas, mas que eu aceitava porque eu sabia que tinha condição emocional de sustentação, eu sabia que aquilo era só temporário. E foi aí que surgiu, nessa época que surgiu a ideia de que eu poderia, com ternura, e depois eu cheguei na delicadeza, que acabou virando o título de 3 livros meus, com a delicadeza eu poderia fazer a minha resistência. Porque eu poderia fazer uma resistência, sei lá, com um machado, uma foice, uma bomba, mas eu optei em fazer a resistência com essa ternura, embora a minha experiência, eu tenho 25 anos na educação básica, ela é permeada, recheada desses eventos, e eu não consigo dizer qual deles foi fazendo a mudança, porque eu estou dizendo que a procura já é o encontro, né? Então, quando eu procurei o meu lugar no magistério, eu tinha um pouco de noção das dificuldades, porque eu entrei em 94, não existia educação infantil, e eu me preparei, estudei e me formei para educação infantil. Ou seja, eu estudei para uma coisa que não existia. Exatamente, ainda como... Nossa, peraí, professor, eu preciso me organizar com a profundidade disso. Sim. Primeiro por a ideia, e não só a ideia, mas pela vivência de transformar a dor em delicadeza. E acho que todo professor, quando escuta o seu relato, se vê em algum momento da profissão, e eu acho que
nesse momento, nesse podcast, muitos professores estão refletindo sobre as suas vivências, porque hoje a gente tem muita gente falando de educação, mas que nunca pisou num chão de escola. E aí você chega num ponto central, que é assim, eu não posso mais ser covarde. Eu não tenho mais espaço para covardia, porque você veja, eu sou filho de pais analfabetos, de avós analfabetos, de tios analfabetos. Toda espécie de pobreza, não de miséria, mas toda espécie de pobreza eu vivi. Eu saí de um contexto rural, sou de família negra. Para eu estudar, meu pai me internou num colégio interno e eu passei a vida inteira estudando numa escola multisseriada e escolas públicas. Então, essa minha história é a história de 90% dos professores que nos assistem nesse momento. Sim. Só que quando os professores olham para mim e me reconhecem como uma pessoa próspera, é mais importante que eles reconheçam a minha trajetória e não a prosperidade. Perfeito. Porque a prosperidade é... Por exemplo, eu tenho um rapaz que me ajuda em casa nesses serviços domésticos que eu não tenho o menor talento. Uhum. Então, ele é capaz de corrigir a caixa de gordura, a lâmpada, o chuveiro e a cortina que está caindo, ele é capaz de fazer tudo aquilo. Ele é uma pessoa extremamente realizada, extremamente feliz com aquilo. Então, outro dia, ele disse assim, eu vou comprar um caminhão. E aí, assim, um caminhão custa uma certa quantidade de dinheiro, a gente pensa. E aí a gente imediatamente pensa, mas como é que uma pessoa consertando chuveiro, não sei o quê, tem 3 milhões para comprar um caminhão? Exatamente. Ele tem porque ele é de fato uma pessoa próspera e ele ama desesperadamente aquilo que ele faz. Estamos falando de dinheiro. Quando as pessoas olham para mim, as pessoas que reconhecem a minha condição atual, dificilmente elas pensam em mim como uma pessoa que fez essa trajetória da qual nós estamos conversando. Entendi. Então parece que eu nasci assim pronto, que eu nasci doutor. E que não teve um processo. Essa trajetória. Daí o problema é do professor não se reconhecer como uma pessoa igual a mim, ou eu não me reconhecer igual a ele. Mas será, professor, que isso não ocorre porque a gente está vivendo uma nova era? Sim. Que é essa era digital. Sim. E que é a sociedade do espetáculo. Sim, sim. E muitas pessoas já se vendem na prosperidade. Sim. E não no processo. Perfeito, eu concordo demais. E aí, eu acho que isso, para a profissão de professor, eu acho extremamente difícil, porque quem ama realmente a carreira e quer começar, já quer começar no topo dela. Né? Ou na prosperidade, e não entende Estamos que falando há um processo 31 nesse anos, caminho. Né? Sim, eu estou há 31 anos, entre a aula de catequese, que eu comecei como professor, eu comecei dando aula de catequese. Entre a aula de catequese e hoje, trabalhar em 4 continentes do mundo, tem 3 décadas. E quantos cursos não dá para mensurar. Quantos livros escritos, quantas horas, não dá para mensurar isso. E todos esses processos que a gente está conversando. Hoje, quando uma professora ou um professor recebe uma licenciatura, ele quer se reconhecer. Outro dia eu escrevi sobre isso, um artigo inclusive sobre isso. Você olhar para uma pessoa próspera e você querer ser igualzinha a essa pessoa, em qualquer que seja a área, você tem no mínimo o risco de estar sendo infantil, imaturo. Porque antes daquela pessoa ser aquilo, existe uma legitimação, uma ancestralidade que justifica aquela pessoa naquele lugar. E não importa se a pessoa é famosa ou não. Não estamos falando de fama, estamos falando de pessoas realizadas na sua prosperidade. Né? Então, quando eu chego diante dos meus professores para falar em qualquer lugar do mundo e eles me veem como uma pessoa qualificada ou legitimada para falar com eles, é importante que eles entendam que eu tenho essa trajetória que eles também têm e estão construindo ou podem construir. Isso porque senão eu semeio a hipocrisia, o orgulho e a vaidade. E eu acho que é isso que acontece. Humildemente, professor, eu tenho 13 anos de profissão de sala de aula. Eu tive a sorte de entrar na faculdade no 2º semestre e já conseguir pegar aula no estado como PSS. Sim. E foi toda essa minha trajetória. Sim. Mas eu enfrentei, eu tô me revisitando. Vai aqui, revisitando, né? Eu tô me revisitando. Sim. Porque eu venho de uma família tradicionais de
homens que trabalham na indústria. Sim. Meu pai trabalhou como mecânico na indústria, meu Sim. avô, meus tios, o meu irmão. Perfeito. E eu fui o que falava assim, eu amo livros, Sim. eu amo a escola, estudei em Sim. escola pública. Sim. E eu amava aquela escola que eu estudava, mesmo ela parecendo uma prisão, que é a escola que eu estudei, Sim. que eu fiz o meu Fundamental Igual todas 2. as nossas escolas, Exatamente, né? parecia Sim, uma sim. prisão, Sim. mas eu via que ali haviam pessoas que genuinamente queriam libertar Sim, mentes, exatamente. né? Por mais que ela parecesse Sim. uma prisão. E na minha primeira formação, que foi história, quando eu falei que eu queria fazer história, foi aquele grande choque. E eu acho que essa ideia de falar de professor e prosperidade, eu acho que é um assunto que nós devemos falar. Sim. Porque muito do posicionamento do professor, de inclusive não se valorizar dessa profissão que é maravilhosa, Sim. que transforma a vida e que eu acho que não tenho certeza que é o futuro. Sim. Dentro desse contexto que a gente está vivendo, esse professor ele precisa se posicionar que a profissão dele é tão genuína e tão importante quanto a do médico, Sim, quanto sim. a do advogado, Sim, sim. né? E a gente cresceu numa sociedade que por muito tempo valorizou essas faculdades, né? Sim. Essas profissões. Sim. E às vezes o professor ele entra, ele passa no concurso público, ele está dando aula. Eu dei aula em muita periferia e foi assim a melhor escola que eu tive na minha vida. Hoje eu trabalho com educação privada, Sim. com outro público, mas eu falo que a minha Sim. raiz humanitária, ela Sim, foi veio do construída colégio lá. público, ela veio do Sim. chão de escola. De Sim. ver que um aluno ia para a escola, professor, muito mais às vezes para se alimentar do que para aprender. Mas Sim. quando ele se alimentava e depois ele aprendia, aquilo ali Sim, mudava sim. a vida dele. Perfeito, perfeito. E aí queria conversar com o professor e perguntar o seguinte: essa transição da vida rural, de pensar em uma universidade e ainda pensar em criança, como que se deu isso? Como que acendeu essa paixão no senhor? Então, para mim, né, que sou psicanalista, eu tenho uma clareza muito grande que é o fato de a minha mãe ter me dado esse presente, né? Porque em função da pobreza da zona rural e da quantidade de filhos, minha mãe teve 5 filhos, um por ano, né? Então eu sou de 70, meu irmão 71, a outra de 72 e a gêmea de 73. Então, em 4 anos minha mãe tinha 5 filhos, e a gente tem só mesmo 1 ano de diferença de um filho para o outro. E isso fez com que eu, sendo mais velho, lá nos anos 70 e 80, o mais velho cuida dos irmãos mais novos. Esse é o princípio dos anos 70 para os anos 80. Então, aquilo que para muitas crianças pode parecer a perda da infância, e para muitos adultos, olhando para a infância, pode parecer a perda da infância, para mim foi o meu grande encontro, porque para minha mãe ir para a lavoura... Isso vai abalar agora. Né? Porque para minha mãe ir para a lavoura, ajudar o meu pai e alimentar as 7 bocas da casa, eu tinha que assumir o papel da minha mãe. Então eu tinha que eu torrava a farinha, né, numa panela de ferro, colocava a medida de leite que a minha mãe deixava, fazia um mingau para dar para as minhas irmãs, e assim eu passava o dia inteiro. Só que nesse lugar, né, nessa fazenda que é o Vale do Paranapanema, né, entre Mato Grosso, São Paulo e Paraná, eu estou nesse lugar. Só que neste lugar eu tinha uma relação muito grande, e quando eu digo grande, é gigantesca, com o rádio. A minha companhia era um rádio SEMP, né, pensando um rádio SEMP de 4 pilhas, e a Rádio Record de São Paulo. Então, a Rádio Record de São Paulo tinha programação, eu estou falando assim de época do repórter Esso, novela do rádio, Arlindo Bétio, Oswaldo Bétio. Então, estes homens e esta rádio eram os meus companheiros. Então, ao longo do dia, eu ouvia a novela do rádio, eu ouvia o repórter, eu ouvia as notícias e os programas, e os programas, e os programas. E eu me relacionava com o rádio como se fosse uma pessoa, porque eu não sabia a hora de relógio. Minha mãe ensinou a reconhecer os programas, o horário que tinha que comer. Eu reconhecia os programas. E eu tinha uma relação de companhia com o rádio. Porque os meus irmãos não falavam, eles eram muito pequenos. Então, isso me deu alguns saberes e algumas competências que eu guardo comigo. E elas só se potencializaram. Por exemplo, um repertório gigantesco. Sim, por exemplo, estar sozinho, né, a famosa solidão, é um negócio que não existe na minha vida. No seu caso foi solitude. Você pode me colocar num calabouço, dentro de um buraco, e eu vou estar pensando em livro, eu vou estar arquitetando, porque eu fui uma criança que tive esse espaço do pensamento. Se
você me der coisas para cuidar, eu vou te entregar absolutamente intactas, porque desde os 7, 8 anos eu desenvolvo o cuidado em mim. Se você me pedir para contemplar, olha, daí eu sou melhor ainda, porque eu fui criado no meio da Mata Atlântica. No meio da Mata Atlântica, tem um vídeo que eu faço da escola que eu estudei, que a Mata Atlântica está entrando pela sala, né, porque hoje está abandonada. Então, aquilo mostra de onde eu vim, porque a mata está entrando pela janela por tudo, porque a mata tomou a escola hoje. Então, eu sou dali. Então, eu sou capaz de ficar... Eu me lembro da minha mãe que, assim, no fim do dia, no próximo a dezembro, né, o sol ele se põe mais tarde, e a gente na fazenda dormia 6h30, 6 horas, 7 horas da noite. E aí eu ficava até mais tarde, olhando aquilo tudo assim, eu achava bonito o céu avermelhado, o monte de besouro que voava, as andorinhas que ia. Eu ficava contemplando isso e minha mãe assim, é hora de dormir. E você ficava contemplando ali. E eu tinha que sair dali. Então, que hoje a gente entende que isso é uma inteligência. Uma inteligência. Né? Então, hoje, eu fui numa escola essa semana, berçário e maternal, e aí tinha uma criança sozinha lá no canto, arquitetando algum processo. Eu me emocionei, Fernando. Fiquei chorando diante daquela criança, porque eu pensei assim, quanto que essa criança vai ser melhor do que eu, porque eu ficava sozinho, mas eu tinha 4 para cuidar. Ele está sozinho embaixo de uma jabuticabeira elaborando uma série de coisas sem ter que cuidar de ninguém e sem ter afazeres. Então, se a escola hoje respeita esse espaço, olha, eu sou uma comprovação de que há seres humanos no mundo que precisam desse espaço de distanciamento. Nossa, eu acho isso revolucionário. Então aí a gente pensa assim, quando é que eu fui percebendo? Então, de novo, eu volto naquele ponto. Por muito tempo... A gente, quando entra numa guerra, você tem que simular mesmo, né? Que você é igual a todos os soldados e vestir a mesma roupa e ter as mesmas condições de batalha, porque é a sobrevivência mesmo. Exatamente. Mas depois que a guerra acaba, não faz sentido nenhum você continuar camuflado e andando por aí com uma metralhadora nas costas. E às vezes a gente luta, né, para sobrevivência mesmo. O educador tem essa composição. Tem né? muito essa garra, né? Essa luta. Você só aprende a ser educador sendo educador. Não tem como. Não tem universidade ou formação que te qualifique. É o chão de escola, né? Você tem que entrar numa sala de aula e aula. Aquele cheiro de xixi, aqueles mosquitos e as crianças que brigam e os pais que reclamam. E é esse cozinhar, é essa panela que vai engrossando um caldo. Isso é a nossa guerra. Sim. É a nossa primeira batalha. Venceu essa batalha, você não precisa mais disso. Então, só que muitos vivem eternamente essa batalha de que tem que provar alguma coisa. Exatamente. Ou que tem que dar conta, e na verdade não dá. Fernando, eu vou dizer para você uma coisa muito séria. A gente não dá conta de sala de aula. A gente não dá conta de escola. E hoje, nesse contexto desse mundo, nessa contemporaneidade, nós somos a parte mais frágil dentro de um processo educativo. Sim. Se o professor não entender que a internet sabe mais do que ele, Exatamente. os contextos sabem mais, tudo sabe mais do que a gente. Todos os meus alunos, quando eu entrei no magistério, eles falavam inglês. Todos eles, eu só falava I love you porque eu via na televisão. Mas todos os meus alunos na classe média falavam inglês. Mas eu acho ainda, sabe, professor, que ainda, por muitos anos, o educador, o ter o conhecimento, né, vinha daquele ditado que conhecimento é poder, e realmente é poder para a sua vida, para você conseguir transformar ela, para você conseguir vencer barreiras, mas não me dá poder sobre o outro. Não dá. Mas por muito tempo o magistério ele foi visto do poder sobre o outro. O professor tinha o poder sobre o aluno. Sim. Só que a gente vive num momento em que houve realmente a democratização da informação. Sim. Eu até nem falo tanto conhecimento, porque o conhecimento ele vem desse diálogo, né? Sim, concordo novamente. Então essa democratização da informação, claro que a gente está falando aqui para a maioria da população, né? Não para uma minoria que a gente tem ainda no nosso país que não tem acesso a muito menos saneamento básico, quem dirá lá a internet e a um celular que tem acesso à inteligência artificial. Perfeito. Mas quando o professor ele vê esse século XXI, esse novo contexto, onde ele precisa se colocar numa posição de delicadeza, e delicadeza ela também não vem com esse poder inquisitivo, mas ela vem com um poder empático, daquela questão tradicional de você olhar para uma criança, abaixa e fale olhando para o olho dela.
parece que o professor ainda não quer abrir mão desse Sim. cabo de guerra, né? Então, e aí estamos na questão central da nossa conversa. Se o poder não está mais nem na informação, nem no conhecimento, e eu acrescento a palavra que é ensino, né? Hoje, para mim, o maior mal da educação é o verbo ensinar. Não tem mais possibilidade de eu ensinar nada para ninguém. Todo mundo sabe mais em diferentes áreas do que o outro. A gente vive a era dos especialistas, todos sabem coisas a mais, né? Hoje meu filho chegou e disse assim, pai, vai ter um show do Jão. Eu disse, meu filho, mas eu poderia saber quem é o Jão, por favor, pelo amor de Deus. E aí, assim, eu não sei quem é o Jão. Eu não sei o que o Jão faz. E aí eu fui lá na internet, por favor, Google, quem é o Jão? Então ele sabe todas as músicas, sabe ali onde é o show, não sei o que, não sei o que, não sei. Uma memória incrível. Uma memória incrível. Então, assim, informações e saberes, todos têm diferentes áreas. E aí a gente perguntaria assim, então para que serve o professor? Tá aí o X da questão, é a empatia. Somente um professor tem esse lugar garantido. Só o professor tem, não existe outra possibilidade. O professor é o único ser dentro do contexto social capaz de ouvir diferentes posições, reconfigurar diferentes posições, gerir esse conflito das diferentes posições e, ao mesmo tempo, garantir que todo mundo tem a sua individualidade. Isso não é tão simples. Não. Da aula de português, matemática, basta você pegar todos os compêndios dessa disciplina e você vai. Mas quando você coloca 30 ou 40 alunos pensando diferente, eu sentei com crianças nesta manhã, eu sentei com crianças de 4º ano nesta manhã, eram 12, 15 alunos, e eles me deram uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Chegou um certo momento que eles disseram, olha, isso aconteceu também no Brasil com a escravidão indígena. E eu imediatamente disse assim, para uma criança de 4º ano, você usou a expressão escravidão para indígena. Você se confundiu ou você tem certeza do que você está usando? Ela imediatamente virou para mim e disse assim, os livros falam que o Brasil foi descoberto, mas isso não é verdade. E ela tece todos os argumentos que eu, com 53 anos, tenho dificuldade em alguns deles. Eu estou falando de uma criança de 9 anos que me deu uma aula hoje de manhã sobre escravidão indígena. Sim. Então, ela pegou 2 conceitos que a gente levou anos para desenvolver e ela tem aos 9 anos. Então, como é que um professor entra numa sala de aula dessa e dá conta desse pensamento, né? Dessa busca, dessa batalha, porque estudar é uma batalha, Sim. é uma batalha da sabedoria contra a ignorância. Se um professor entender que para isso precisa de um gerenciamento, e esse gerenciamento só acontece a partir da empatia, cara, não existe nada mais fabuloso que um professor, e não importa o nível, né? Eu vou na universidade e chega lá, os alunos não pensam, porque eles foram treinados e adestrados a obedecer e a ouvir a aula expositiva. Né? E memorizar aquilo para... Um cara de 25 anos, ele fica esperando o professor passar slide e explicar slide. Então, pensemos como que uma pessoa que já está há mais de 2 décadas no mundo se contenta ou se satisfaz assistindo o slide e comendo aquilo tudo. Se ela poderia fazer questionamentos, se ela poderia. Então, o professor, ele se empobreceu no seu ofício. O ofício pobre empobrece a função, que é a educação, e a educação pobre empobrece uma nação inteira. Empobrece uma nação inteira. Então, quando nós chegamos num lugar hoje para discutir qualquer que seja o assunto e a gente pensa, por que é tão difícil as pessoas chegarem nesta conclusão, a gente faz o caminho contrário, e você vai entender que, por mais que nós sejamos massacrados e por mais que nós tenhamos desvalorização de uma série de naturezas, também nós, educadores, sofremos com esse não questionamento à nossa própria capacidade. O que eu quero dizer é que, assim, nós somos ruins.
Nós somos ruins como profissionais, a gente tem falhas, tem buracos. Sim. E se a gente percebesse mais isso, se a gente aceitasse mais os nossos defeitos, nós correríamos atrás de coisas extraordinárias e isso nos tornaria tão humanos quanto todas as pessoas que a gente gostaria de admirar. Porque a academia, a faculdade, ela não passa essa amplitude que a escola e o chão de escola passa. Sim. Até eu ter a minha primeira oportunidade nas redes privadas, eu trabalhei por 7 anos na rede pública. E eu trabalhei em muitas escolas de periferia. E até então a minha paixão em querer dar aula, na verdade, era uma paixão egoísta. Minha primeira formação foi História e Filosofia. E eu via o quanto eu era egoísta, porque na verdade eu era um acumulador de informações, né? Eu ficava ali acumulando informações. Mas quando eu caí numa sala de aula de periferia, eu olhei que a maneira como o Joãozinho estava tendo dificuldade era diferente da Maria. E aí eu descobri a educação especial. E aí eu fui entender que, existem particularidades. E aí depois eu comecei a ver que muitas crianças estavam indo para a escola para curar dores familiares. Eu via alunas que eram abusadas, e me dói falar isso, eram abusadas pelo padrasto. Sim. E iam para a escola. E aí, professor, eu me questionava assim, o que eu quero ensinar de história? O que isso vai mudar a vida dela? E eu sempre tive a prática de levar violão para a sala de aula, fazer aquelas brincadeiras, e eu via que quando eu conseguia tirar um sorriso, aquela aula valeu a pena. Isso me redirecionou para hoje, né, ser neuropsicopedagogo e entender que o professor ele precisa sair desse altar que ele está e ir realmente para o chão e ver que realmente isso que o professor falou. Hoje, a quantidade de informações que uma criança tem ali entre a sua primeira e segunda infância, que é o período em que elas mais aprendem por conta dessas vias digitais, tem uma biblioteca gigantesca de informações que nós que começamos a estudar essas informações lá com 10, 12 anos de idade, né, nós não temos essa memória que essa criança tem e essa capacidade de fazer relações como essa aluna fez para o senhor, né? Sim. Então, a privação de liberdade, né? Quando a gente usa essa expressão privação de liberdade, a gente lembra do cárcere, né? Da prisão, né? Onde é usada essa expressão de fato. Mas a privação de liberdade, ela ocorre em outros lugares que não a cadeia penitenciária. A escola, por exemplo. O Vigiar e Punir de Foucault, né? Sim. Então, a escola, por exemplo. Então, a escola, muitas vezes, ela funciona como privação de liberdade. Quando ela não... E aí a gente tem que fazer um retrocesso um pouquinho, uma volta, para pegar o que você deixou ali e eu gostei bastante, que é assim, se o professor não desce do altar, eu tenho lutado muito nos trabalhos, em todos os lugares, para mostrar para o professor que não há problema nenhum eu assumir que eu não sei, para mim. Porque você veja, por exemplo, a gente está falando de neuropsicopedagogia. Então, veja, uma formação de neurologista, ela leva aí 12 anos no mínimo. Uma formação de psicologia, 4 anos. Uma formação de pedagogia boa, 4 anos. 4 anos. Então, para eu ter esse nome, né, neuropsicopedagogia, eu teria que ter 20 anos de estudo. Exatamente. Então, se a pessoa vai lá e se matricula num curso, e esse curso é 6 meses online, e ela tem 20 minutos de aula e 30 slides, ela teria que perceber que assim, olha, estão me mandando para uma batalha, mas eu estou com um estilingue. Exatamente. Eu vou para uma guerra, mas eu tenho assim, um saquinho de búricas, de bolinhas de barro e um estilingue. Então, assim, eu não tenho, de fato, as ferramentas para essa batalha. Sim. Só que o professor, ele é convencido por uma instituição... De que ele está formado e não está. E ele não está. Aí ele chega lá, Fernando, e ele não dá conta de se relacionar com o aluno, ele não dá conta de intervenção com o aluno, ele não dá conta de se relacionar com a família. E aí, como ele não sabe para onde ir, lembra que a culpa é do sistema, né? A gente não estou falando de rap, né? Mas a culpa é do sistema. Então, assim, as famílias não me valorizam. Exatamente. A sociedade não valoriza o professor. Então, assim... Nós também precisamos falar sobre isso. Nós também precisamos falar que o professor começou a arrastar a corrente, começou a entrar nessa estrada do vitimismo e aí ele não parou mais. Exatamente. Então a família é culpada, a família é desestruturada, o aluno não tem base, o outro. Mas e a formação que eu tenho? Eu fiz pedagogia de 5 anos, eu fiz mestrado e doutorado,
eu tenho mais de 70 livros, mais da metade é sobre alfabetização. Eu entro numa sala de alfabetização, eu não sei tudo sobre alfabetização. Eu estudo alfabetização, eu ouço palestra, eu faço curso de alfabetização, estou matriculado numa pós-graduação nesse momento. E por que eu estou fazendo isso? Porque questões desse tempo e deste momento não eram questões do meu tempo e do meu momento, dos anos 80. Então, se nós, professores, nos conscientizarmos de que, tendo a ferramenta correta, a arma correta, eu posso ir para o front. Sim. Mas se eu for para o front desqualificado e desarmado, eu vou morrer lá. Exatamente. E aí a gente não quer aceitar isso também. Então a gente fica nesse diálogo esquisito. Eu digo um diálogo esquisito, porque eu não posso falar para a professora, você de verdade acredita que o que você sabe dá conta de você fazer o que você está fazendo? Porque é muita prepotência falar que sim. É muita prepotência, porque é desesperador, né, você falar para um professor que ele não sabe, porque ele já se sente atacado de imediato. Mas eu, professor, quando alguém me outorga, né, uma sala de aula, como que eu vou dizer assim, mas eu não sei dar aula. Exato. E é aí que está o grande lance de tudo. Você não pode se questionar, você não pode nunca ter essa dúvida. Para a sala de aula, nós somos os mais frágeis. Sim. Se o professor tomar esse lugar do aprendiz como um lugar de honra, não tem como. Cada vez que um aluno chega Porque até você... a gente fala tanto de aprendizado, mas a gente não quer aprender. O professor fala de aprendizado, ele defende, ele ostenta que todo mundo é um aprendiz, mas quem já foi coordenador de professor sabe muito bem. Se você chama um professor para conversar sobre a metodologia dele e a didática ele fica bravo, dele... ele leva para o pessoal. O pessoal, e ele tem uma frase pronta, que ele assim, da minha sala conheço eu. Na minha sala mando eu conheço os meus alunos. E aí fechou o diálogo. Ou ele acha que você, por ser coordenador e às vezes não estar entrando em sala com tanta frequência quanto ele, que você, mas você não sabe do chão de sala. Sim, exatamente. Mas não entende esse processo. E isso é uma coisa assim que a neuropsicopedagogia ela pode mudar muito essa visão desses professores. Sim. Recentemente eu li um artigo, professor, que ele estava falando sobre a mudança da massa cinzenta e da massa branca com o aprendizado. Legal. E aí foi feito um teste incrível numa clínica lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram idosos e jovens e começaram a ensinar malabarismo ao mesmo tempo. E aí foi feita uma escala que, logicamente, os mais idosos demorariam mais para aprender, mas as mudanças estruturais que ocorreram no cérebro foram as mesmas, inclusive na densidade desses neurônios em criar campos neurais fortalecidos. Maravilhoso. Enquanto o jovem demorou, eu acho que foi 1 mês que eles demoraram, os idosos demoraram 6 meses para conseguir os primeiros minutos ali sem deixar as bolinhas caírem, mas a mudança cerebral foi a mesma. Muito legal. E aí a gente pensa assim, se o meu cérebro tem essa neuroplasticidade na minha terceira idade, imagina, por que eu, quanto professor, eu vou parar de querer aprender? Não tem como. E eu acho assim, já que você falou de neuro, e eu concordo com isso, acho isso extraordinário, mas a física quântica também é uma contribuição do século XXI, e a física quântica tem mostrado sobre isso. Assim, quando você olha para o objeto e você... caracteriza esse objeto como uma unidade estanque, né? Ou seja, você petrifica, cristaliza, quem vai sofrer é você. Porque qualquer que seja o objeto, o evento ou o elemento, ele está sujeito a causas e condições infinitas, ele tem infinitas possibilidades. A gente olha para esse copo d'água, aqui existe um mundo inteiro, né? Esse copo pode partir, eu posso jogar, posso beber, quer dizer, ele pode contaminar. Então, assim, tudo que é possível no mundo está aqui num simples copo d'água. Mas se eu olhasse assim, essa água é para beber, eu condiciono esse copo somente para beber água. E aí a física quântica diz assim, cada vez que nós olhamos para os elementos e a gente vai cristalizando, petrificando, nós começamos a criar em nós uma única via de comunicação com isso. Porque eu cristalizo lá, mas eu também tenho que cristalizar aqui. Ou seja, se eu estou na praia, eu obrigatoriamente tenho que estar de biquíni. Então fica uma via assim, de mão única petrificada. E o conhecimento não funciona dessa maneira. É muito verdade. É muito verdade. Então, se eu olhar para qualquer situação como uma possibilidade infinita de possibilidades, todas as vias me ficam abertas.
é o que a gente está falando de neuroplasticidade, mas eu tenho acesso a todas essas coisas. Então, o cara pode me provocar daqui, o outro de lá, um livro, um texto, um vídeo, todas as provocações. Mas aí a gente vê na sala de aula, por exemplo, o professor assim, para eu avaliar o aluno, só pode ser uma prova. Um instrumento avaliativo ali. Só um instrumento. Mas aí, se o aluno vem conversar comigo, não vale, porque não é a via que ele percebe. Se o aluno faz um vídeo, um podcast, se o aluno... Não pode. Então, como que não pode? Esses dias, professor, aconteceu uma situação muito engraçada. Eu faço acompanhamento socioemocional das crianças e uma professora me chamou que no momento da prova um aluno ficou nervoso e decidiu não fazer mais a prova. E aí me chamou para ir lá conversar com ele. E eu chamei ele para conversar, brinquei com esse aluno, um aluno de 4º ano, brinquei com ele, ele brincou comigo e tal. Depois eu falei, vamos retomar então? O que você ficou nervoso na prova? Era uma prova de história. Eu dei sorte, né, que era uma área minha. Peguei a apostila dele. Professor, ele foi falando tudo da apostila. Tudo. Eu cheguei para a professora e falei, você pode até aplicar a prova de novo para ele. Mas agora eu tô falando como alguém que já foi professor de história, Sim. eu daria 10 para ele, porque ele me respondeu coisas que, inclusive, eu não lembrava. Sim. Então, isso me lembra muito de Howard Gardner, né? Sim, que vai falar dessas múltiplas inteligências. Sim. Mas a gente fala de uma era de múltiplas inteligências em um ensino que avalia uma inteligência. Exatamente. Então, se o professor ele se cristaliza e ele se personifica numa entidade que é obrigatoriamente a que vai sugar o aluno só por uma via e tem que encontrar muita seiva lá para sugar, esse professor ele simplesmente não tem mais espaço nesse século. Então, eu vou despejar no aluno, depois eu vou vir assim com um aparelho e vou ver o que ele tem lá para fazer um raio-x ou sugar o que ele tem. Não vai ter isso que o professor quer. Mas e as outras vias? E os outros conhecimentos? Então, nós estamos falando que não dá, e de verdade não dá. Ser professor no século XXI, como nós fomos no século XVIII, o professor, o jeito, a forma, a intencionalidade é o século XVIII, né? A gente tem todo tablado mundo ainda, sentado em carteira, no tablado, o professor lá na frente dando aula expositiva e os manuais na frente. Então, assim, isso é behaviorismo absoluto. Exatamente. E reprodução. Numa era em que tudo se transforma, né? Tudo, absolutamente tudo se transforma. Nós estamos falando aqui de um copo com água, mas eu não sei se daqui 10 anos vão existir copos assim e águas dessa maneira. Eu já vejo por todo lado latas d'água, né? Então, assim, eu conhecia copo d'água de plástico, conhecia garrafa de plástico, mas a gente já tem latas de água, né? E daqui a pouco nós temos o quê? Então, assim, as coisas Quem imaginou que um dia o canudinho ia ser de papel? De papel, né? Porque papel com água é uma coisa que não... Então, nós não podemos mais conceber a ideia de um professor estanque, porque o sofrimento do professor já está transbordando. Sofrimento porque os elementos que ele traz para o exercício, para o ofício, não servem mais. Mas também, professor, eu penso assim, existem professores disruptivos. Sim. E eles sofrem para ser. E eu lembro da primeira vez em que eu levei um violão para a sala de aula. Mas eu não levei um violão com aquela paródia pronta. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu sempre fazia com o meu irmão para tirar sarro dele, que era de fazer rimas. Sim. Então eu começava a rimar com ele e tal, e brincar. E um dia eu pensei, nossa, eu tinha uma turma que era caótica. Caótica. Sim. 50 alunos numa sala de aula, alunos de periferia, eu tinha São que dar as melhores. conta. Exatamente. Mas aquele método tradicional de ir lá escrever não estava dando certo. Sim. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a levar esse violão e vou tentar começar a aula tirando sarros de algum fazendo rima. Sim. Quando os meninos da periferia descobriram que eu conseguia fazer rima, eu que não tenho nada do estereótipo, aquilo virou um máximo. Sim. E aí aquilo virou assim o meu grande carro-chefe para dar aula. Sim. Então os alunos pediam que para é no final da verve, aula. né? Quando a gente acha. Exatamente. Mas eu lembro que muitas vezes eu cheguei na sala do professor e muitos torciam a cara para mim, porque você tá, né, sendo disruptivo com o sistema. Sim. Quantas escolas matam professores disruptivos, né? Sim. Então, a questão da profissão e da realização na profissão, né? O lugar comum que nós vivemos hoje é falar mal da profissão, dizer que não tem reconhecimento, etc. Eu sou do outro lado. Eu sou daquele grupo de pessoas cujo magistério, para mim, é a minha transformação, a minha essência, a minha explicação, né? O meu eu é o magistério, é a sala de aula. Então, eu
Não é que eu não vejo mais problema na sala de aula. Eu continuo vendo e continuo vendo muito mais do que eu via no passado. E é por tanto ver os problemas da sala de aula que eu me vejo participando daquilo e eu tenho vontade de estar no meio daquilo. Eu gosto de ver crianças que trazem problemas, que não aprendem, que não sabem escrever. Eu gosto de ver criança que não consegue pensar em agrupamento, em tabuada. Eu gosto de ver criança que escreve de ponta cabeça. E por que eu gosto de ver isso? Porque eu me sinto útil, eu me sinto vivo, eu me sinto vibrante. Eu nunca pensei que eu fosse chegar a 3 décadas depois da minha profissão e me emocionar com um bilhetinho, com um coração no meio, eu amo você, né? Esses são os melhores, então, né? são os melhores, mas você veja, os meus amigos, né, que são advogados, jogadores de futebol, não sei o que, eles são incapazes, eles olham aqui, não que sejam insensíveis, mas não existe isso no contexto deles. Eu estou 3 décadas no magistério e uma criança faz um coração no meio do papel e escreve "eu te amo" e ela já me levou, né? Já me pode pedir até minha roupa. Eu guardo um potinho de lenço umedecido. Sim. Até minha namorada às vezes fala, esse potinho tá aí ainda. Sim. E é um potinho ainda que eu ensinei para as crianças, para elas aprenderem a regular as emoções delas, elas precisam identificar. Sim. E essa menininha, ela pegou e ela criou palitinhos ela pegou todos os palitinhos de sorvete dela e enrolou com uma fitinha vermelha para momentos que ela teve raiva, azul que ela ficou triste, amarelo que ela ficou alegre. E ela ia organizando nesse potinho ali, né? Maravilhoso. E aí no final, assim, de um bimestre, ela decidiu me dar os potinhos das emoções dela. Leva para você. E aquilo, assim, quando eu Não tem como fazer de uma coisa dessa. Não tem. É um potinho do meu som, assim. Exatamente. Nossa. Então, nós estamos falando de, assim, é na simplicidade que está a nossa aristocracia. Então, o laureado do magistério, ele está na relação. Por isso que o Vallon diz que a emoção antecipa a linguagem. Não é só para o aprendizado, mas também para a experiência humana de viver. Então, não há experiência de vida do homem se não for baseado nessas relações. Nós, não importa onde sejamos orientais, indígenas, americanos, ou europeus, não. A relação é o que explica a humanização. Então, nós temos que prezar e primar pela relação. Na fábrica é a relação, na igreja é a relação, na escola é a relação, na família é a relação. Então, entre os humanos, o que se repete em todas as instituições? A relação. Então, a escola é o espaço de aprender, melhorar essas relações. Por isso que o encantamento que eu tenho para uma criança... Eu olhava para uma criança essa semana e ela... E eu já estou apaixonado, né? Eu sou apaixonado. E essa semana eu conheci a mulher mais bem resolvida do mundo. A mulher mais bem resolvida. Daria inveja a qualquer mulher deste planeta. É a mulher mais bem resolvida do mundo. Ela tem 4 anos. Nossa! E ela se chama Rebeca. Eu conheci a Rebeca nessa semana. Ela tem 4 anos. Ela pegou na mão do Gregory. E ela disse assim, Gregory, vamos comigo. E o Gregory, sem poder de escolha. O Gregory só segurou na mão dela e foi embora. Tá tudo certo. Gregory, vamos entrar na bacia de água. O Gregory entrou primeiro, ela entrou depois. Gregory, nós vamos sair da banheira de água. Aí o Gregory saiu e pegaram a mão dela. E eu disse assim, tem 2 coisas que eu gosto muito nessa relação. Primeiro é que ela está resolvida. Ó, eu estou mandando e você venha. Só que nós, com a nossa ignorância, a gente olha para uma cena como essa e a gente diz assim, nossa, mas ela é egocentrada, mandona, está repetindo o papel de quem? Esse é o jeito tosco de olhar para isso. Mas o jeito amoroso e delicado de olhar para isso é o que essa criança está treinando, quais são as batalhas que ela está treinando essa neste momento, dela, essa potência. Né? Porque daí eu encontro uma Malala e acho que Malala nasceu Malala. Que ela não teve esses momentos ao longo da vida. Eu encontro uma Marielle, encontro uma mulher determinante para um contexto social e acho que a pessoa não. Então, quando eu olhei aquela menina, eu disse assim, será que eu vou ter o privilégio de encontrar essa menina daqui 20, daqui 30 anos? Por quê? Porque não é a pequenez dela estar com o Gregory ali comandando, mas é a grandeza do empoderamento dela com 4 anos de idade. Então, o jeito de olhar para a relação humana é o maior desafio do magistério nesse momento. E esse jeito de olhar para a relação humana patrocinando, nós temos que aprender, porque não tem curso, não tem faculdade que nos ensina isso. Eu queria perguntar para o professor o seguinte, hoje existem muitas pessoas na rede social falando sobre infância, porque
eu até defendo que as pessoas encontraram uma maneira de ganhar dinheiro com a infância. E existem diversos mercenários por aí, mas não vamos dar palco para eles. Mas quando a gente fala tanto sobre a infância, e parece que quando vai chegando na adolescência, há um esquecimento desse processo, dessa delicadeza, dessa empatia. E eu vejo hoje escolas que defendem a infância com uma potência, mas na adolescência vem a disciplina, né? Vem a grade curricular, vem a disciplina, vem o sistema, vem o provar. O aluno tem que se provar dentro daquilo. O que você acha desse contexto, professor? Não, eu concordo com as duas observações, que a infância ganhou uma visibilidade gigantesca, do ponto de vista mercadológico, não da importância da infância. Exatamente. E que a adolescência é o período absolutamente negro da experiência humana, no contexto social. E eu tenho um exemplo dentro de casa que é meu filho, que duplamente ele é apagado, né? Ele é apagado porque é adolescente e ele é apagado porque é autista. Então você vê projetos de autismo para criança por todo lado. E gente que também, falando... né, existem muitos mercenários que descobriram que dá para ganhar dinheiro com autismo. Isso. Mas então, e é disso que nós estamos falando. Então a infância, ela ganhou essa visibilidade, do ponto de vista comercial, em todos os quesitos. Do autismo à educação infantil, estão todos os temas lá. E a adolescência é esse grande apagão. Mas ele não é só um apagão mercadológico, social, cultural, político. Ele é um apagão humano. Nós continuamos usando hoje as mesmas frases de 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais atrás. Então, hoje, quando eu penso em adolescência, as pessoas assim, são os aborrecentes, né? É muito complicado adolescente. Cara, não. Pelo amor de Deus, muda isso. Muda isso. Você que está me assistindo aí, agora eu vou olhar para a câmera para a primeira vez. Não. Cara, se você acompanhar adolescentes, você vai ver o quão foda esses caras são. O quão foda eles são determinados, eles são instigadores. Eu não tenho uma verdade diante de adolescente. Eu sou um cara vivido e eu sou um cara muito, muito, muito esperto. Mas quando eu verdadeiramente converso com os adolescentes, eu perco completamente os meus argumentos, meus requisitos, as minhas verdades. E assim, quem é que não quer estar diante de uma pessoa que te desafia? Então, nós ainda olhamos, Fernando, para a adolescência como um período de aborrecimento, de chateação, disso, daquilo. Só que você veja, a única chance que nós temos como nação é nessa geração que aí está. Porque a minha geração, essa geração de 50 anos, é a geração que teve que estudar para ser alguém. A gente tinha acabado do período militar, eu sou de 1970. Então, assim, eu sou do último governo militar do Brasil. O meu nascimento foi no último governo militar. Então, nós levamos anos para tentar provar para nós que a gente podia estudar e que podia ir em algum lugar. Então, os meus filhos, eles foram a primeira geração que usufruiu de alguma conquista que nós tivemos. A gente pôde tomar pílula, né, anticoncepcional, a gente pôde tomar álcool, a gente pôde fazer uma série de coisas dos anos 80 em diante que eram impensáveis. Mas a experiência de liberdade que essa geração, que hoje é chamada de adolescente, tem, nenhuma outra geração viveu. Então, se de fato eu dou para eles o lugar de fala, o poder de fala, eles podem falar. Qualquer criança que é ensinada, que vive num contexto de legitimação, de dignidade, ele chega na adolescência questionando verdades impostas. Qualquer adolescente hoje sabe o que é poluição, sabe o que é fake news, sabe o que é gente querendo passar. Todos eles sabem, mas eles não são ouvidos. Por quê? Porque na idade deles, esse é o ponto que para mim é a maior desgraça que se faz com a adolescência. Os pais olham para os adolescentes dizendo assim, você precisa se preparar para ser alguém na vida. A escola olha para o adolescente dizendo assim, você tem um vestibular, se você agora ficar aí assim, nesse oba-oba, você tá ferradinho daqui a pouco que você não passa. E a sociedade, de maneira geral, olha para a adolescência como assim, você tá ferrado. Exatamente. Porque a próxima etapa da tua vida depende do que você fizer agora. Fernando, todas as etapas da nossa vida dependem do que a gente faz. Todas. Minha mãe tem 75 anos, ela acabou de ficar viúva. E ela tem que
O que ela vai fazer da vida? Todos os filhos saíram de casa, os netos moram longe, ela só tem um cachorro. A vida é feita disso, né? Isso, então assim, parem, pelo amor de Deus, de dar esse peso para a adolescência. Deixa os caras viverem a vida deles, deixa os caras questionarem, deixa os caras pensarem. Nós que temos 30, 40, 50, a gente também está atrás do nosso corre. Sim. Só que a gente está atrás do nosso corre desde sempre. Esses meninos também. Sim. Então, deixa eles fazerem do jeito deles. Agora, esse fundamentalismo, sabe? Parece um terror, uma coisa assim, do tipo, olha, a vida vai ser uma desgraça para você, então não curta, não vai em não sei o que, não sei o que. Aí meu filho diz, pai, eu quero ir no Rock in Rio ver o Justin Bieber. Eu disse, já amo o Justin Bieber desde agora. Já tô fã dele que desde é agora. fundamental. A gente teve um episódio aqui que veio a psicóloga, a Mônica Prado Brás. Sim. E é justamente isso, essa falta de interesse naquilo que o filho, que o adolescente gosta. Porque tem muito pai que reclama assim, meu filho só fica trancado jogando. A mãe reclama, meu filho só tá lá trancado no quarto dele jogando. Tá, mas o que ele tá jogando? Por que ele gosta tanto daquilo? E o meu é adolescente de 14 anos, ele fica 1 hora online, 1 hora ou na internet, ou não sei aonde, não sei aonde. E as pessoas, quando chegam na minha casa, elas ficam desesperadas. Para o Matheus levar o celular 1 vez por semana para a escola, a gente tem que lembrar ele. Hoje você pode levar o celular, hoje é dia de levar o celular. Por quê? Porque hora ele está na Praça do Gaúcho no skate, hora ele está na Curitiba Skate Park, hora ele está na natação, hora ele está no céu. Então, assim, há coisas a fazerem pelo mundo e os jovens podem fazer. Agora, quando ninguém patrocina, quando não possibilita, quando não acompanha, só sobra o isolamento. E esse isolamento, ele é consequência, ele é um sintoma da família. Então não adianta querer me convencer de que o filho está viciado no celular ou no eletrônico. E eu sempre faço questão de lembrar para os pais. Quando você tem um filho viciado em celular ou eletrônicos de maneira geral, lembre-se, o mundo mais organizado que existe é o mundo online. Então, algumas crianças, quando elas viciam nesse processo, inclusive no Japão a gente tem uma síndrome que se chama hikikomori, né? Que dá origem, inclusive, a um número enorme de suicídios de jovens que viciam completamente e só vivem uma vida online. Chama hikikomori. Mas, de qualquer maneira, o cérebro desse jovem está dizendo, eu preciso de uma organização na minha vida. Porque o jogo de videogame, o que ele é, Fernando? Ele é uma organização. Ele é tão organizado que depois que eu organizar tudo, eu zero. Exatamente. Mas eu só vou zerar depois que eu organizar todo mundo com skin. E mesmo que seja online, eu tenho que começar... O cérebro está dizendo... E eu tenho que ir, né? Sim, o que eles chamam de ir upando o personagem dele. O personagem vai ficando mais forte. E isso vai dar um prazer gigantesco neles. Assim como em nós, na nossa vida. Agora, pensa esse jovem no dia a dia. Ele acorda de manhã, ele tem o que fazer. Daqui a pouco ele tem o outro. Daqui a pouco o outro. Se a vida dele for organizada com referência, com cuidado, com amparo, não tem por que ele só ficar lá dentro daquilo, porque ele não sente falta. Não querem organizar a vida, o pai acha que o filho é o culpado pelo celular. Então, essa coisa de olhar para o jovem, né? E condicionar o jovem a se preparar para uma vida, a minha tolerância desapareceu. Às vezes eu interrompo. Ele já está vivendo, né? Não, eu interrompo. Qualquer dia desse eu vou apanhar em algum local público, porque assim, eu digo para o pai, mas e daí, né? Quando eu vejo uma coisa muito gritante, eu já saio em defesa do jovem, mas na hora, assim, na hora. Porque, veja, os meninos adolescentes, eles gostam de um capuz. Eles gostam de um capuz, assim, eles têm um boné aqui, tem um capuz, e mesmo que esteja 30 graus, eles gostam de estar dentro daquele moletom. Mas as pessoas só se incomodam com aquele moletom, com aquele capuz e com aquilo tudo. E, costumeiramente, eles usam 2 carteiras para sentar na sala, né? Uma que eles sentam, outra que eles põem o pé. Mas por que isso incomoda tanto? Por que incomoda tanto o professor? Porque tem professor que não dá aula porque o aluno está de boné, não dá aula porque está com o capuz. Tudo o epidérmico. A questão central é, por que o teu aluno te incomoda? Então, se eu lançar um olhar sobre mim e olhar para aquele aluno e dizer, tá, mas não faz a menor diferença ele com boné ou sem boné. O piloto de avião tem um boné na cabeça e não derruba o avião. Agora, se eu me encontrar com ele em atitude, em pensamento, eu vou perceber que o boné dele é só um registro meu, uma cristalização minha, que eu prefiguro ele, né? Bandido, malandro, não quer nada com nada. Se um boné
e um moletom incomoda, imagine o discurso de um adolescente. Nossa, isso é muito forte. Sim, o discurso de um adolescente. Isso é Então, muito forte. é uma coisa... Meu filho entrou numa academia comigo, ele gosta de acompanhar algumas coisas, foi fazer uma atividade, ele entrou comigo, e aí, num certo momento, fizeram alguns comentários políticos, e ele virou e falou assim, pai, mas eu não acredito que numa academia tem gente que pensa dessa maneira. Eu disse assim, se você elaborar para mim o que você está pensando, eu posso concordar ou não. Aham. E aí ele argumenta, porque na cabeça dele, academia é bem-estar, vida saudável. Mas quando uma pessoa tece comentários preconceituosos, fazendo atividade física, ele não conseguiu juntar. Assimilar. Não, ele, na hora aquilo bateu na cabeça dele. Como que uma pessoa que está buscando saúde, bem-estar, que é o mal do outro. E eu disse, cara, não, pelo amor de Deus, você agora... Que relação, né? Agora eu é que fiquei surpreso. Então, assim, o mundo está falando com ele, está falando com ele. E se o mundo está dialogando, é só escutar qual é a percepção, a verdade. Então, eu peço, pelo amor de Deus, para pais e educadores deixarem os adolescentes em paz. Esses caras, eles pensam, eles falam, eles concebem o mundo, eles elaboram. A gente é que tem que escutar. E essa coisa de que filho, quando nós temos, e alunos, a gente não é professor deles, né? Eles que ensinam diariamente. E essa é a grande verdade. O que eu sou deles é um grande companheiro. E essa grande caminhada, né, nessa grande experiência de conhecimento, precisa de relação. E acho que quando a gente fala sobre educação, a gente está falando sobre relacionamento, né? Eu falo muito o mais difícil quando, que existe. Né, quando eu falo com os professores em palestras e tal, eu falo assim, antes da tua metodologia, antes da tua didática, o que vai tocar o aluno é a emoção. Sim. E é através da emoção Sim. que a gente constrói relacionamentos. Sim. É impossível você construir um relacionamento com alguém que não te transmite emoção, que não faz você se sentir nada. Aristóteles já falava isso. Que é impossível você ter amizade com alguém sem que exista interesse. Mas quando ele está falando de interesse, não é que eu quero algo que é seu. Eu quero o interesse naquilo que você faz eu me sentir. Você faz eu me sentir grande nesse momento? Você faz eu me sentir pequeno? Então eu não quero. Você faz eu me sentir acolhido? Eu quero. Você faz eu ter prazer em estar com você? Então eu quero. Então a gente se preocupa tanto em método, em didática, mas o que você falou eu guardo muito aqui, que é o simples, né? É o simples. Porque o complexo, né, o extremamente complexo, ele está na nuvem, né? Ou seja, se você quiser estudar a minhoca, as formigas, os urubus, as pedras que estão no fundo do mar, você pode ir em camadas, literalmente em camadas, numa teia gigantesca, e você pode fazer isso. Então, o conhecimento mais profundo, ele está disponível e acessível. Mas o conhecimento mais simples e o mais importante, ele é construído, ele é relacional mesmo. E não é senso comum, não é ideia... Não, ele é o mais difícil mesmo. Ele é o mais difícil porque quando a gente olha, você que é historiador, quando a gente olha a história humana, nós vamos observar que os grandes líderes, né, os grandes estadistas, os grandes governos, todos eles têm esses momentos de relações, de diplomacias. E alguns, nessa relação, nessa diplomacia, eles são impactados por um conselheiro, por um oráculo, por aquilo que de repente atravessa de maneira diacrônica a sincronia da vida. Então, eu estou lá trabalhando, cumprindo meu script, e de repente eu sou impactado por alguém, né? Eu me lembro quando algumas empresas começaram a trabalhar com moeda verde, responsabilidade social, cotas dentro das empresas. Né, os empresários e as pessoas que não têm o que fazer, não têm o que pensar assim, mas por que a minha empresa tem que ter isso e tem que ter aquilo? Tá, a pessoa vinha contratando, de repente assim, nós vamos abrir um processo de trainee só para negros, só para quem vem da zona rural, só para não sei o quê. Então isso assim, é um diacrônico que atravessa, porque a pessoa ela é tocada
por alguma necessidade social, por algum discurso, por uma escolha dela, às vezes por um insight. Então, estas coisas de fato vão acontecendo e é isso que surge do brilho do outro, né? Surge da relação com o outro. Na sala de aula, isso tem todos os dias. A gente chega com um planejamento pronto, uma sincronia, um script completamente redondinho. Eu fui daqui na Bolívia. Eu dei aula na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, numa cidade chamada Anzaldo. Eu cheguei lá para trabalhar educação, cuidado e afeto. Um grupo de adolescentes. Eu entrei na sala e disse assim, ó, eu sou do Brasil, eu já fui apresentado, avisado que eu ia chegar, e nós vamos trabalhar uma semana. Mas eu gostaria de ouvir vocês, quero saber o que é que vocês gostariam de trabalhar, de estudar sobre o Brasil. Uma vez que eu sou brasileiro, eu vou trazer aquilo que é do Brasil e quero que possamos fazer um lindo projeto. Sim. Aí um disse assim, La música! Eu disse, olá, maravilha, vamos lá, música. Aí eu, na minha cabeça, eu pensei assim, vai vir um Chico, né, um Milton, um Caetano, e aí a garota do canto da parede, Luan Santana, e os outros, isso, aí eu disse, Elis Regina, Toquinho, e esse, nó, e aí todos eles no uníssono disseram, nós ficaríamos imensamente felizes se a gente pudesse estudar tudo do Luan Santana. Nossa. E eu, no alto da cordilheira, todo trabalhado na MPB, disse assim, bom, do Luan Santana o máximo que eu sei, te dei o céu, te dei o mar. Mas assim, a gente pode aprender junto. Tem Vamos internet, tem... Eu disse assim, então, por que vocês querem estudar Luan Santana? Aí disse assim, porque ele é igual a gente. Estou falando do Luan Santana no início de carreira, sim, adolescente, exatamente como todos eles. Então, nossa, a identidade, a identificação, a possibilidade estava ali posta. Eu disse, então vamos lá. É o cabelo dele, é a música, é onde ele vive, é isso que vocês querem, então vamos preparar. E preparamos todo o projeto. Eu saí de lá, eu posso ser o biógrafo do Luan Santana. Inclusive, se ele estiver assistindo, por favor, pode me convidar. E pode mandar também um cachê para mim, porque, né? Mas você veja, eu fui previamente determinado que eu ia trabalhar com uma cultura nacional, sim, mas uma cultura que a gente diz canônica, né? Padronizada, que eu achava correta. Aqueles jovens me deram outro caminho, outra dimensão. Eu saí de lá sabendo todas as músicas do Luan Santana. Que incrível. Sabendo a história dele. E como um jovem faz essa trajetória no universo, a gente pode gostar ou não gostar, mas existem coisas que nós não podemos ser ignorantes. Luan Santana é um dos artistas que oxigena a música brasileira, a música dita sertaneja ou sertanejo universitário. Porque antes do Luan Santana, a gente tem Tonico e Tinoco, a gente tem Jacó e Jacozinho. Vem todo um legado, né? Todo um legado da música caipira, né? Da música que estava ligada a esse universo. Então, ele gostando ou não, um artista que se construiu com o seu próprio público. Do que nós estamos falando mesmo? Os jovens sabem o que querem. Eles sabem. Todos eles sabem o que querem. E quando há esse espaço, seja na música, no esporte, no universo por aí, a gente vê com os youtubers, né? Perfeito. Todos eles começam de uma maneira... Para criar conteúdo, né? Criar conteúdo diariamente, as pessoas não fazem ideia quantas horas de trabalho, de responsabilidade e criatividade para isso. Então, de repertório para isso. Vamos deixar claro para que todos possam entender que nós estamos falando. Deixem os nossos jovens em paz. Professor, a gente está caminhando para o final aqui. Nossa, nós falamos tanta coisa aqui. Fomos da infância à vida adulta, ao professor, enfim. E assim vamos. Professor, a última pergunta que eu faço é uma reflexão que a gente deixa aqui. O programa se chama Pode, Prof. O que pode, Prof? Tudo. Não tem limite. O Fernando Pessoa, ele dizia que seja múltiplo, porque múltiplo é o universo. Então, a multiplicidade é absolutamente a condição da felicidade humana. Hoje nós somos assim, né? Eu nasci comendo tutu de feijão e feijoada. A nossa comida favorita hoje é japonesa. Eu nunca tinha comido na minha vida um sushi, e hoje é o prato favorito da minha família inteira. Eu nunca tinha ouvido uma música clássica, nunca tinha ouvido rap. Hoje, inclusive, eu estou absolutamente enlouquecido, porque eu soube que a Unicamp deu entrada
ao título de doutor honoris causa a todos os integrantes do Racionais MC. Quer dizer, na minha infância eu ouvia um homem na estrada recomeça a sua vida, e 40 anos depois, uma das maiores universidades do país reconhece isso como doutor honoris causa, né? O processo foi aberto nessa semana. Então, assim, se hoje, e todos os alunos têm que ler o Sobrevivendo ao Inferno para entrar na Unicamp. Então, se hoje o que o Racionais dizia 40 anos atrás é importante e tem esse reconhecimento acadêmico, se hoje eu como uma comida que eu não nasci comendo, se hoje eu visto uma roupa que eu não produzi, que não foi produzida na minha pátria, é porque o mundo é múltiplo, né? Então, por que limitar as pessoas no pensamento, na ação e nas coisas todas que elas precisam? É a ignorância. Nossa. É a ignorância. Que profundidade. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Sigam o professor aí na rede social, a gente vai colocar para vocês. Espero voltar aqui. Voltará, porque em breve teremos novidades, né? Sim. Senhoras e senhores, muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Esse foi mais um Pode Prof. E você sabe que aqui você pode tudo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.